Essa música faz parte de um dos álbuns pop mais importantes dos últimos anos, mas o que muita gente esquece é que esse álbum vazou na internet dias antes do seu lançamento, foi acusado de plágio e acabou sendo lançado meio que às pressas, bem no comecinho da pandemia. No vídeo de hoje eu vou mostrar curiosidades, prêmios, a história por trás do álbum e o melhor de tudo, como o Futuro Nostalgia praticamente salvou a pandemia. Mas para entender o começo disso tudo, a gente precisa voltar só um pouquinho no passado. O ano era 2017 e, depois do sucesso do seu primeiro álbum, a Dua Lipa rapidamente se tornou uma das novas estrelas do pop, o disco que teve sucessos como e Be The One acabou se destacando bastante e colocou o nome da Dua definitivamente no mapa. E claro, depois de sucessos desse tamanho, a pergunta era inevitável: o que ela faria no segundo álbum? Nos anos seguintes, a Dua continuou bastante ativa. Ela participou de colaborações, fez turnês e continuou aparecendo nas paradas musicais. Mas ao mesmo tempo, muitos fãs começaram a se perguntar quando finalmente um segundo álbum chegaria. E, aos poucos, começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo novo estava sendo preparado. Em entrevistas, a Dua começou a comentar que estava trabalhando em músicas novas e que queria explorar um som diferente do primeiro álbum. Segundo ela, a ideia era criar um projeto inspirado na música pop de outras décadas, mas com uma produção moderna, ou seja, uma mistura entre o passado e o futuro. How did you come up with the album name Future Nostalgia? I was in Vegas. I went for a walk. I needed to clear my mind. I was writing for the album, but I hadn't quite yet figured, I hadn't quite yet nailed exactly where I wanted, and so it just kind of came to me in like a moment. I was like, oh, future nostalgia is something that reminds me and something that's reminiscent of my childhood, but at the same time feels current and new. Mas o público ainda não sabia exatamente quando essa nova fase iria começar, até que no final de 2019, finalmente veio o primeiro grande sinal de que uma nova era estava começando. Em outubro, a Dua simplesmente apagou todas as publicações das suas redes sociais, e tempo depois, ela apareceu no Twitter com uma frase bem curta. A frase rapidamente chamou a atenção dos fãs e começou a gerar especulações de que uma nova era estava prestes a começar. E não só isso, nessa mesma época, a Dua também apareceu com um visual totalmente diferente da sua era anterior. Era como se ela estivesse preparando o público para algo novo, e alguns dias depois, a resposta finalmente chegaria. Performing Don't Start Now from her upcoming album Future Nostalgia. Give it up for Dua Lipa! Don't Start Now chegou no dia 31 de outubro de 2019 e marcou oficialmente o início da era Futuro Nostalgia. A música apresentava exatamente a nova direção sonora que a Dua queria para o seu novo projeto. Diferente de muitas músicas do primeiro álbum, Don't Start Now trazia uma forte inspiração na disco music, com uma linha de baixo marcante e uma batida dançante que lembrava o pop dos anos 70 e 80. Mas ao mesmo tempo, a produção era totalmente moderna, criando justamente aquela mistura entre o passado e o futuro, que acabaria definindo o conceito de futuro nostálgico. A letra da música também chamou bastante atenção. Em Don't Start Now, a Dua fala sobre seguir em frente depois de um relacionamento e finalmente chegar naquele momento em que a outra pessoa já não tem mais tanta importância. O público respondeu muito bem a essa nova fase, tanto que nos meses seguintes, a música começou a crescer cada vez mais nas paradas musicais e se tornou um grande sucesso em diversos países. Gente, eu não tô acreditando nisso, o que tá acontecendo? Vamos na frente! É a Dua fucking Lipa! O single ajudou a aumentar ainda mais a expectativa para o próximo álbum, e poucos meses depois, ela lançaria mais uma música que continuaria construindo essa nova fase. Dua, and I'll be your instructor today. So we'll start with the breathing exercise. Inhale and exhale. Come and love.
Musical foi oficialmente lançada como o segundo single do álbum, em 31 de janeiro de 2020. Diferente de Don't Start Now, a música apostava em uma sonoridade ainda mais intensa, com fortes influências do pop e da música eletrônica dos anos 80. Já na letra, ela fala sobre um relacionamento tão intenso que ultrapassa o emocional e se torna algo quase que físico. O terceiro e último single do álbum antes do seu lançamento foi Break My Heart. A música foi oficialmente lançada no dia 25 de março de 2020, e assim como os singles anteriores, Break My Heart também segue a mesma estética retrô que define o álbum. Já na letra, a música fala sobre o medo de se envolver em um novo relacionamento depois de já ter se machucado no passado, levantando a dúvida se vale a pena se apaixonar novamente. Inicialmente, o lançamento do Futuro Nostalgia estava programado para acontecer no dia 3 de abril de 2020, mas pouco antes da data oficial, algo inesperado aconteceu. Algumas músicas do álbum começaram a vazar na internet dias antes do seu lançamento, e em pouco tempo, várias dessas músicas já estavam circulando em diferentes sites e redes sociais. A situação acabou pegando a equipe da Dua de surpresa e colocou em risco todo o planejamento que tinha sido feito para o lançamento do álbum. Anyway, the main reason this album exists is because lots of people are being like, oh, you know, the second album, there's going to be a lot of pressure that comes with it. And I basically wanted to shut all of that out and not allow the pressure to get to me and go into the studio with my friends and make something that I was really proud of and something that I really just made me feel good. I'm not sure if I'm even doing the right thing. But, you know, instead of my album coming out April 3rd, my album is actually coming out this Friday, March 27th. And I hope it makes you smile and I hope it makes you dance and I hope I make you proud. O álbum foi finalmente lançado no dia 27 de março de 2020. Naquele mesmo período, o mundo começava a enfrentar o início da pandemia de Covid-19. Os shows estavam sendo cancelados, as turnês estavam sendo adiadas e grande parte das pessoas ao redor do mundo estava começando a ficar em casa. E foi justamente nesse cenário inesperado que o Futuro Nostalgia chegou. Mesmo em um momento tão incerto, o álbum rapidamente começou a ganhar destaque. As músicas dançantes do projeto acabaram se tornando meio que uma forma de escape para muitas pessoas que estavam passando mais tempo em casa durante a pandemia. E aos poucos, várias dessas músicas começaram a ganhar cada vez mais popularidade. E apesar das limitações causadas pela pandemia, a Dua continuou encontrando novas formas de manter a era ativa. Alguns meses depois do lançamento, ela decidiu expandir ainda mais o universo do álbum. Foi então que surgiu o Clube Futuro Nostalgia. Lançado em agosto de 2020, o disco trouxe versões remixadas das músicas do álbum original, mas com a participação de diversos produtores e artistas convidados, como Madonna, Blackpink e entre outros. Mas essa foi apenas uma das várias iniciativas que a Dua criou para manter a era ativa. Em novembro de 2020, ela também criou o Estúdio 2054, que nada mais era do que um show virtual transmitido online para fãs do mundo inteiro. O evento bateu recordes com mais de 5 milhões de espectadores, além de contar com a participação de diversos artistas convidados. O Estúdio 2054 acabou se tornando um dos momentos mais marcantes da era, mostrando que mesmo em meio às limitações daquele período, ainda era totalmente possível criar grandes experiências para o público. O Futuro Nostalgia também ganhou uma versão deluxe, que contava com a adição de novas músicas. E
E claro, a gente também precisa falar sobre os prêmios que o álbum conquistou. Ele foi muito bem recebido pela crítica especializada e chegou a alcançar 88 pontos no Metacritic, recebendo avaliações extremamente positivas. Além disso, o álbum também acumulou bilhões de reproduções nas plataformas de streaming, especialmente no Spotify, onde conseguiu entrar no top 10 álbuns mais ouvidos da história, com mais de 14 bilhões de reproduções. Nas premiações, o reconhecimento também foi grande. No Grammy de 2021, a Dua recebeu diversas indicações, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo. Ela acabou conquistando o prêmio de Melhor Álbum Vocal de Pop. And the Grammy goes to... Future Nostalgia, Dua Lipa. Now baby stand up, 'cause girl you Oh my goodness. Wow, thank you so much. This is insane. Future nostalgia means the absolute world to me, and it has changed my life in so many ways, but one thing that I've really... Já no Brit Awards, ela também teve grande destaque, vencendo nas categorias Artista Feminina Britânica e Álbum Britânico do Ano. And the winner is Dua Lipa! Com tudo isso, o Futuro Nostalgia se consolidava não apenas um sucesso com o público, mas também como um dos álbuns pop mais reconhecidos daquele período. Olhando hoje para tudo que o Futuro Nostalgia se tornou, fica claro que o álbum acabou marcando muito mais do que apenas uma era na carreira da Dua Lipa. Esse álbum foi a consolidação dela como artista, e o legado que fica vai muito além das paradas ou dos prêmios. O Futuro Nostalgia conseguiu atravessar um momento difícil para o mundo todo, trazendo alegria, dança e energia para milhões de pessoas que precisavam de uma fuga durante a pandemia. Então, sim, eu gosto de dizer que Futuro Nostalgia salvou a pandemia, mas não literalmente, claro. Ah, e antes de terminar o vídeo, vamos só fazer uma menção honrosa para as músicas Cool, que fala sobre se apaixonar de forma leve e inesperada, Pretty Please, com uma atmosfera mais suave e envolvente, e por último, Boys Will Be Boys, que traz uma mensagem mais crítica, abordando questões sociais e a forma como as mulheres são tratadas desde cedo. Alguns anos depois, a Dua Lipa lançaria o Radical Otimismo, um álbum que decidiu totalmente a opinião dos críticos e fez os fãs se perguntarem: será que ela vai conseguir se reinventar dessa vez? Mas isso é história para outro vídeo. Bom, por hoje é só isso. Feliz aniversário pro Futuro Nostalgia, que completou 6 anos esse ano. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí embaixo, qual que é a sua música favorita desse álbum? E comenta também qual é o próximo álbum ou qual outro assunto de vídeo você gostaria de ver aqui. Deixa o like se gostou do vídeo e se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos sobre pop. Eu sou o Vone e falou!